Bem-vindos ao canal. Porque eu, porque isso, porque agora nos sugere um estado de perplexidade diante de algum acontecimento importante e significativo que afeta nossas vidas. Lidar com mudanças e o término de ciclos é sempre uma tarefa complexa. Embora muitas pessoas associem o luto apenas à morte, a dor da perda pode se manifestar de diversas formas. Culturalmente, aprendemos a adquirir continuamente coisas, mas não aprendemos como lidar com a perda ou a separação das mesmas. Isso sempre representa uma tragédia em nossa vida, motivo de dor, sofrimento e luto. Muitos de nós perdemos os dentes, os cabelos, a saúde, o estilo de vida. Enfrentamos situações de fins de relacionamentos, perda ou mudanças de emprego, mudanças de residência ou de cidade. As perdas fazem parte do nosso processo de viver. Entretanto, o rompimento de uma relação ou uma perda desencadeiam sentimentos e comportamentos que nos levam a um estado de perplexidade, entorpecimento e melancolia. Experimentamos um período de desorganização e prostração, até que possamos iniciar um trabalho de elaboração desta perda, retomando a organização da nossa própria vida. E por que isso acontece? É o que veremos ao longo desse vídeo, por isso sugerimos que você assista esse vídeo até o final. Antes de prosseguirmos, solicitamos que você deixe o seu like para apoiar o crescimento do canal e o nosso empenho em demonstrar como a filosofia estoica está relacionada a modos de vida mais significativos. Se você ainda não é inscrito, recomendamos que você se inscreva e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Viver é igual a conviver. Conviver com pessoas e coisas da vida. A nossa vida está associada aos investimentos que fazemos nessas coisas e pessoas. Estes investimentos são representações psíquicas que nós chamamos de afetos. Somos afetados pelas coisas com as quais nos apegamos. O apego se estabelece entre as formações vinculares de um indivíduo e sua figura de apego. Portanto, na experiência da vida, corremos ininterruptamente o risco da perda. Freud trata deste assunto no seu escrito Narcisismo, uma introdução, quando fala do investimento nos objetos. Esse investimento requer uma quantidade de energia, que é uma energia libidinal. Vamos ver o que acontece quando o objeto investido é perdido. A figura metafórica que apresentamos a seguir é a de uma cabaça, mas poderia ser também a de um balão de aniversário. Em se tratando de um balão, é a energia do sopro que enche o balão. Observem que o eu ficará cada vez menor de acordo com a quantidade de energia do sopro investido. Agora imaginem que, em um dado momento, o balão estoure ou apareça um furo na cabaça. O eu está pequenininho em relação ao objeto. Uma grande quantidade de energia se perde, vai para o ralo ou qualquer outro lugar e o eu está prostrado, exausto, triste, deprimido, até que se consiga reinvestir essa energia no eu novamente. Esse é o processo que chamamos de luto. Vamos explicá-lo a seguir. Portanto, continue aí até o final, porque falaremos sobre a passagem, da negação à aceitação, isto é, nos estágios do luto. O luto é um processo psicológico de adaptação a uma experiência de perda. É um período de retração, recolhimento e reflexão para assimilar a saudade e aceitar a nova realidade. Dizem que a saudade é o amor que fica e acreditamos enormemente nisso. A morte tem significados diferentes para cada pessoa. Não se trata apenas de um fenômeno orgânico. É caracterizada como uma perda de um elo entre uma pessoa e seu objeto. Portanto, é também um fenômeno mental. Somos tomados pelo mistério, pela incerteza e, consequentemente, pelo medo daquilo que não se conhece. Muitos buscam respostas nos mitos, na filosofia, na arte e nas religiões, tornando compreensível o desconhecido a fim de remediar a angústia gerada pela morte. A reação de cada indivíduo varia conforme sua estrutura emocional e experiências, mas superar o luto sem reprimir o sentimento de perda é fundamental para evitar sintomas futuros, como sentimentos de culpa ou crises de choro repentinas. A duração do luto varia. A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, em seu livro Sobre a Morte e o Morrer, identificou 5 estágios nesse processo,
que podemos utilizar em qualquer situação, mesmo que não envolva a presença da morte. O primeiro estágio é o da negação. Não é possível. Não é verdade. Não pode ser. Isso não está acontecendo comigo. Ele serve como um mecanismo temporário de defesa, onde a pessoa recusa confrontar a situação, para aliviar o estado de choque pelo impacto da notícia recebida. A negação pode ocorrer não apenas no início, mas também em outros momentos do luto. O acompanhamento psicológico desde o início é crucial, respeitando o tempo de compreender de cada um e o estado de isolamento que muitos buscam. Nesse momento, a necessidade de se isolar e estar consigo mesmo é recorrente. Ao invés de contradizer as negações de quem está vivendo a perda, ou tentar trazer um discurso de otimismo, simplesmente tenha empatia com esse sentimento. Para aqueles que estão atravessando o luto, é importante que se permitam dar vazão aos sentimentos de tristeza, solidão ou inconformação. O segundo estágio é o da raiva e culpa. Ele surge quando a pessoa sai da negação e começa a externalizar a revolta, podendo manifestar-se de maneira agressiva, intolerante. Neste estágio, é importante respeitar o espaço do enlutado, entendendo a raiva como uma fase necessária. É um estágio de confrontação com o porquê eu, porquê isso e porquê agora. Há também a procura por culpados e questionamentos, tal como por que ele, com o intuito de aliviar o imenso sofrimento. Além disso, lembranças das abstenções e planos não realizados podem se refletir em um comportamento hostil. Isso se manifesta com os que estão próximos ou tentam se aproximar da pessoa enlutada, o que pode dar a impressão de que é deles que o indivíduo sente raiva, quando, na verdade, pouco ou nada tem a ver com eles. No terceiro estágio, é o momento de mistificação, barganha e magia. A pessoa tenta negociar consigo mesma ou com outros para que as coisas voltem ao que eram antes. Este é um esforço para adiar os temores diante da situação, envolvendo acordos muitas vezes direcionados a figuras com suposto poder de intervenção ou uma reconciliação com Deus. Geralmente, esses acordos e promessas são direcionados a Deus, em casos de morte. Porém, quando se trata de fins de relacionamentos, por exemplo, observamos que isso ocorre em tentativas de restabelecer uma conexão que já não está mais ali. Como lidar com a fase de negociação no luto? A intenção dos enlutados, nesta etapa, é voltar no tempo, na tentativa de encontrar uma forma de impedir que o pior aconteça ou de reverter o que já, de fato, aconteceu. O que está por trás da barganha é a culpa por acreditar que se poderia ter feito algo diferente do que foi feito. É preciso tirar esse peso e entender que agir assim é permanecer aprisionado ao passado. O quarto estágio é o da depressão. É a partir deste momento que o indivíduo começa a lidar, verdadeiramente, com a perda. Uma vez que atravessou as fases de natureza mais combativas, como a autodefesa da negação e confronto da raiva, os enlutados costumam vivenciar o luto de forma mais intensa na quarta fase. Dividida em preparatória e reativa, a depressão pode surgir devido a outras perdas relacionadas à morte. É quando as pessoas ficam quietas, repensando e processando o que elas vivenciaram e analisando o impacto da experiência na sua vida. É crucial compreender que a depressão nesta fase não é necessariamente uma doença, mas sim uma resposta natural à iminência da morte ou a uma grande perda. Todavia, recomendamos acompanhamentos psicológicos e até psiquiátricos, porque às vezes é também necessário. Finalmente, o quinto estágio é o da aceitação, onde as pessoas lidam serenamente com seus sentimentos. É o momento em que as pessoas que vivenciam o luto conseguem expressar de forma mais clara seus sentimentos, emoções, frustrações e dificuldades que as circundam. Neste momento, é essencial perceber que a realidade da perda é permanente, mas a saudade pode ser convivida de forma mais leve. É fundamental receber apoio psicológico durante o luto para compreender o processo de perda e aceitar a nova realidade. A experiência nos diz que pessoas que choram a perda e verbalizam seus sentimentos têm mais facilidade de atravessar o luto e vivenciam a saudade como a ausência de uma presença de forma carinhosa
e com amor. Resta ressaltar que os estoicos vivenciavam uma experiência de aceitação ante a realidade da morte. Lembrem-se que a essência do estoicismo está na aceitação daquilo que não se pode modificar na busca da ataraxia, termo grego introduzido por Demócrito, que significa tranquilidade da alma, ausência de perturbação. É um conceito fundamental da filosofia epicurista e dos céticos, e pode traduzir-se como imperturbabilidade, ausência de inquietação ou serenidade do espírito. Mas não se iludam, isso é um processo duríssimo, atravessado pelo tempo de compreender de cada um. Para terminar, trazemos uma citação de Marco Aurélio, retirada de seu livro Meditações. Reflita sobre como a morte deverá encontrá-lo, tanto seu corpo quanto sua alma. Pense na brevidade da vida, nas eternidades do antes e do depois, e na fragilidade de todas as coisas materiais. Agradecemos a você que chegou até aqui. Lembre-se de se inscrever no nosso canal para obter mais conteúdo instigante sobre vários temas que ampliam nossa compreensão de nós mesmos e do mundo em que vivemos. Obrigado por assistir e apoiar nosso canal. Agradecemos seus comentários, seu retorno com sugestões. Juntos, vamos mergulhar nas profundezas do conhecimento e embarcar numa interminável jornada em busca de um despertar espiritual.